Olá, meu irmão, minha irmã. Domingo 8 de janeiro, domingo da solenidade da Epifania do Senhor. Sejamos muito bem-vindos para a nossa homilia diária e quero acolher também você que pela primeira vez nos encontra aqui no nosso canal do YouTube. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, esteja aqui conosco, ative as nossas notificações aqui, o sininho, né? E esteja sempre conosco. Queridos, vamos ao Evangelho então dessa solenidade da Epifania do Senhor, da manifestação do Senhor. A igreja proclama para nós hoje Mateus capítulo 2, versículos de 1 a 12, e diz assim: Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias devia nascer. Eles responderam: Em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: Ide e procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, hoje é o domingo da Epifania do Senhor. Epifania significa manifestação. Hoje Jesus é adorado e recebe presentes dos pagãos, o ouro, o incenso e a mirra. Desses homens que, apesar de não terem a fé de Abraão, aqui São Mateus vai chamá-los, né, de reis magos, é assim que a tradução, pelo menos a igreja vai chamar, né, esses reis magos, que o texto não diz que são três, mas por serem três presentes, a tradução vai chamá-los, né, de três reis magos: Baltazar, Melquior e Gaspar, né, enfim. São os pagãos que veem uma estrela, homens que procuram pela verdade, homens que, ao procurarem pela verdade nos astros do universo, também conheciam alguma coisa, então, possivelmente das profecias do Antigo Testamento do povo judeu, associam as coisas, têm uma forte convicção no coração, uma revelação interior dada pelo Espírito Santo de Deus, ainda que eles nem saibam quem é o Espírito Santo de Deus. Enfim, homens que buscam a verdade. E todo mundo que busca a verdade vai encontrar Jesus Cristo. Jesus Cristo é a verdade. Mas aqui nesse evangelho, então, está retratado para nós esse que é adorado pelas nações, o esperado das nações. O salmo da liturgia de hoje vai dizer: As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Então, Jesus, o menino Jesus, é adorado por todas as nações. A igreja, presente em todas as nações, está em todas as nações, para que todas as culturas, raças, povos e línguas adorem a Jesus. Jesus que merece a adoração dos seres humanos todos. A segunda leitura da liturgia de hoje, a da carta de Paulo aos Efésios, vai dizer: Os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do mesmo corpo, são associados à mesma promessa em Jesus Cristo por meio do Evangelho. Portanto, hoje que nós celebramos a Epifania do Senhor, também é dia de rezarmos pela igreja missionária, pela igreja que evangeliza, oferecermos as nossas orações e os nossos sacrifícios pela igreja e pelos evangelizadores. Olha o que está dizendo Paulo: os pagãos, pagão aqui é todo aquele que não é judeu, são admitidos à mesma herança. Existe uma herança. Membros do mesmo corpo, existe um corpo que é a igreja. Associados à mesma promessa, existe uma promessa. Olha quantas palavras bonitas: herança, corpo e promessa. Tudo isso em Jesus Cristo por meio do Evangelho. Por isso o Evangelho precisa ser anunciado, precisa ser pregado. Agora, para o Evangelho ser anunciado e pregado, é necessário que existam aqueles que adorem, e aqueles que ofereçam as orações, a adoração e os sacrifícios.
Por isso a importância da igreja que contempla, da igreja que reza, da igreja que oferece o louvor, a adoração, sobretudo pensando aqui então na vida consagrada, né? Na vida religiosa, que cumpre esse papel de modo, vamos dizer assim, 24 horas e perpétuo, né? Aos pés de Jesus em adoração, dando o ouro, o incenso e a mirra a Ele, né? Para que a igreja tenha a força de levar o evangelho também aos pagãos. E aí nós ouvimos a primeira leitura, na liturgia de hoje. A primeira leitura vai ser de Isaías, capítulo 60, versículos de 1 a 6, que vai falar desse Jesus que é adorado como luz. Levanta-te, acende as luzes de Jerusalém, porque chegou a tua luz. Jesus é a nossa luz. Apareceu sobre ti a glória do Senhor. E aí nós estamos no início de um ano ainda, né? E olha que linda essa palavra, esse início de ano. Eis que a terra está envolvida em trevas e nuvens escuras cobrem os povos, mas sobre ti apareceu o Senhor. Sua glória já se manifesta sobre ti. Às vezes a gente olha ao nosso redor e o que a gente vê? Trevas, nuvens escuras cobrem os povos, as pessoas andam tristes, desanimadas, notícias difíceis, ruins, não é? A situação não vai bem em muitos âmbitos da vida. Opa, mas sobre ti, bate no teu peito e fala, sobre mim apareceu o Senhor. A glória já se manifesta sobre ti, bate no peito, a glória se manifesta sobre mim. Então, as nações em trevas, mas sobre ti, Jerusalém. Se Jerusalém é a igreja, mas Jerusalém é a alma humana, é você e eu de dentro para fora, sobre nós, sobre cada um de nós, apareceu a luz. Mas a leitura começa dizendo então, levanta-te, acende as luzes, Jerusalém, porque chegou a tua luz. Chegou a tua luz, mas acenda a sua. Aqui entra todo um âmbito muito meu e seu, que é o ânimo, que é a boa vontade, que é o bora, Bill, vamos, filho, levanta, acende as luzes, toma atento. Já é dia 8 de janeiro, quem aí começou a emagrecer? Hein? Quem aí começou a fazer a caminhada? Quem aí começou a rezar terço todo dia? Quem aí está fazendo o nosso plano bíblico anual lá, a leitura do catecismo, do texto bíblico? Vamos, minha gente, o ano começou e nós precisamos começar com o Senhor, não é? Então veja, vem uma luz, apesar do mundo estar em trevas, mas acenda você também a sua luz, eu preciso acender a minha. E aí acender essa luz, e de luz acesa, vamos até Jesus. O Evangelho então vai dizer que Jesus nasceu em Belém, né? Beth-Elen, a casa do pão. Aquele que é o pão da vida, nasceu lá na casa do pão. Belém significa isso, casa do pão. E aí nós vemos esses 3 homens que vão e perguntam ao rei Herodes. Olha só que inocência também, achar que Herodes sabe alguma coisa de Deus, né? Uma coisa é ser poderoso e rico, outra coisa é ter Deus. Não necessariamente essas coisas andam juntas. E eles vão então ao rei Herodes. Onde é que está o rei dos judeus? Vimos a sua estrela, viemos adorá-lo. O Herodes fica perturbado, preocupado, porque ele vive em função do dinheiro, do poder. E aí então ele vai chamar, diz lá, os sumos sacerdotes, os mestres da lei, e perguntaram a eles então, onde é que ele deve nascer? Eles vão dizer, em Belém, na Judéia, porque é assim que está escrito pelo profeta, e tu Belém, menorzinha, não é mais a menorzinha, porque aí nasce alguém tão importante. Mas veja, os sumos sacerdotes, os mestres da lei não tinham ideia de que Jesus tinha nascido, né? Então eles são os representantes oficiais da religião no tempo de Jesus. Herodes é o homem mais rico e poderoso, mas a estrela não apareceu para eles. Apareceu para esses homens que tinham a humildade de aprender, de se locomover, de adorar, de reverenciar, de aprender do próprio Jesus. E aqui está, queridos, essa estrela que é Jesus, ela muitas vezes não está condicionada à nossa posição religiosa dentro da igreja, por exemplo. Eu posso ser padre e não ter visto a estrela. É possível ser bispo e não ter visto a estrela. É possível ser o pai, o chefe dessa família e não ter visto a estrela. É triste, porém real. O povo às vezes tem mais fé que o padre, a criança, o adolescente busca mais Jesus que o pai e a mãe que não sai do sofá. Olha só o que está dizendo essa palavra. Então, não se aceita a chegada do Messias pelo cargo, né, que a gente tem, mas pelo coração aberto que a gente tem ou não tem a Jesus, que é digno do nosso ouro, do nosso incenso e da nossa mirra. Mas, no meio do caminho, existe essa figura triste aqui chamada Herodes. Ah, vai lá adorar, quando vocês encontrarem, vem aqui e me conta que daí eu vou também. Ô Herodes, se você quer ir lá adorar, vem procurar com a gente.
Você só quer colher, não quer plantar? Veja, Jesus não está disponível, Jesus não está aberto e Jesus não está aí para saciar a curiosidade de ninguém, não, filho. Você quer, você vem junto, Herodes. Quando pega informações exatas, né? Aí vem aqui e me conta. Se você quer, você busca junto. Quem quer, busca. Né? Mas ele não quer isso, ele quer matar o menino Jesus. Ele quer matar a Deus, ele quer silenciar isso. Porque ele fica lá no seu palácio, apegado no seu prazer, no seu poder, nas suas maluquices, enfim, seja lá como for. Mas então eles seguem a estrela e quando entraram na casa viram um menino com Maria, sua mãe. A íntima relação de Maria e Jesus, né? Ajoelharam-se diante dele, de Jesus, e o adoraram. E aqui está, o menino que é adorado. Jesus Cristo é Deus que se fez homem. Nós o adoramos, nós o proclamamos Deus e Senhor. Jesus não é só um grande personagem da história que nos ensina palavras e parábolas e gestos para nos deixar pessoas mais pacificadas. Ele é Deus, ele é Senhor, e o adoraram. Deram a ele, abriram seus cofres e deram presentes: ouro, incenso e mirra. O ouro, por quê? Porque Jesus é rei. O incenso, porque é divino, né? O ouro da divindade, o ouro da realeza, o incenso da divindade, e a mirra. A mirra era um perfume que se passava nos defuntos, né? nos velórios chiques. A mirra que tem a ver também com o sacrifício, com a encarnação. De algum modo aqui está profetizado então que esse rei divino vai sofrer e vai morrer. Portanto, a Jesus hoje e sempre o nosso ouro, os nossos bens materiais. Ele é digno do nosso ouro, do nosso incenso, que é a nossa fé, o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa espiritualidade, e a nossa mirra, que é o nosso sacrifício, as penitências, as dores, as contrariedades, o nosso negar a nós mesmos, às vezes, naquilo que nos custa, nos faz sofrer. A Jesus, o nosso ouro, o nosso incenso e a nossa mirra. E veja, não é desperdício. Você dar todo o ouro, todo o incenso e toda a mirra é desperdício? Depende do para quem você está dando. Se é para Jesus, não é desperdício. E avisados em sonho, para não voltarem a Herodes, retornaram para a sua terra seguindo outro caminho. Veja, se eles voltam a Herodes, eles teriam desperdiçado toda a fé, toda a busca, todo o tempo, todo o ouro, todo o incenso e toda a mirra. Avisados, não volta para o Herodes. Nós estamos iniciando um ano. Qual é o Herodes que a gente não pode voltar para ele? E que se às vezes a gente volta, isso pode ser uma pessoa, pode ser um hábito, pode ser um comportamento, pode ser um sentimento que a gente guarda. Qual é o Herodes que se eu voltar para ele, eu vou estar jogando fora o tempo, a fé, a oração, a busca, o ouro, o incenso, a mirra, a adoração. Porque o Herodes tem poder de matar tudo isso. Inclusive tem o poder de matar o menino Jesus. Qual é o Herodes da minha vida? Que se eu voltar para ele, até Deus morre em mim. Voltemos por um outro caminho, seguindo outro caminho. Não o caminho de Herodes, mas nem mesmo o caminho da busca, agora o caminho da resposta. Jesus é o caminho, ele não disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, seguindo por outro caminho, seguindo por Jesus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vinda dos Reis Magos para visitar o menino Jesus recorda a universalidade da salvação, que Jesus não veio apenas para o povo judeu, mas Jesus veio para salvar toda a humanidade. E quando estes magos lhe oferecem presentes, nós temos aqui um significado para cada um destes presentes. O ouro significa a realeza de Jesus. Ele veio a este mundo para ser rei, não na modalidade dos reis de sua época, mas ele veio para ser rei de nossos corações e de nossas vidas. Veio para imperar no coração do ser humano. E nós precisamos, então, abrir as portas de nossos corações para o Rei Jesus. Lhe é oferecido também o incenso, lembrando o perfume que é oferecido aos deuses. E aqui nós não temos falsos deuses, aqui nós temos o verdadeiro Deus. E este incenso, que é oferecido a Jesus, lembra a sua divindade. Ele é rei, mas também ele é Deus. E aí nós lembramos
uma determinação de nossa fé. Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Tem duas naturezas numa só pessoa: a natureza humana e a natureza divina. O incenso honra, portanto, a divindade de Jesus. E nós temos a mirra que é utilizada como um perfume para ser colocado no preparo dos cadáveres, assim como também para outros preparos no tempo de Jesus. E aqui ela lembra então a paixão de Jesus, que vai passar pelo sofrimento, ele vai passar pela dor. A mirra recorda esta dor, o sofrimento e a sepultura de Jesus. Pela sua paixão, morte, nós teremos então a ressurreição, a abertura das portas do céu para a nossa salvação. E assim estão os três presentes: ouro, incenso e mirra. Os magos se encontraram com Jesus, lhe ofereceram os presentes, mas notem que o versículo 12 afirma: em sonho, eles então foram comunicados a não voltar a Herodes e comunicar onde estava Jesus. Pelo contrário, eles voltaram seguindo outro caminho. Quem se encontra com Jesus não segue mais o caminho da morte, o caminho de Herodes, mas segue o caminho do Cristo, o caminho iluminado da verdade, o caminho da vida. Este é o caminho que nós temos no menino Jesus. Saibamos nós escolher sempre pelo caminho da vida, pelo caminho de Cristo. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Neste domingo, fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Abençoado dia a você e sua família. Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé. Aqui é o Padre Paulo Ricardo. Quero acolher você nessa transmissão em que nós vamos refletir a respeito do Evangelho que a Igreja nos propõe nesta solenidade da Epifania do Senhor. O que é a Epifania do Senhor? Bom, primeira coisa, vamos então esclarecer o que é que nós estamos celebrando. Estamos celebrando a manifestação de Deus. Epifania quer dizer isso, manifestação. Então aqui a gente precisa entender que na festa do Natal a gente celebra três coisas bastante distintas, mas que fazem parte do mesmo mistério. Bom, primeira coisa que nós celebramos é que Deus se fez carne, Deus se fez homem, né? Isso aconteceu lá desde que o anjo anunciou a Maria. Então, liturgicamente falando, assim, em termos de festa, nós estamos falando aqui do dia 25 de março, né? 9 meses antes do Natal. Deus se fez carne. Então foi lá, junto com o anjo Gabriel, anunciando a Maria, Jesus já começou a existir como homem nesse mundo. Ele existia desde toda a eternidade lá como Filho de Deus, mas veio e se fez homem no ventre de Maria. Então, no Natal, a gente celebra o mistério da encarnação. Mas nós celebramos também o fato de que, uma vez que Jesus nasce, né, então, ele é a resposta de Deus para o povo de Israel que esperava, as pessoas boas, os justos, o resto de Israel, aquelas pessoas que realmente esperavam Deus. E aqui a gente precisa entender que não é porque os judeus eram descendentes de Abraão e moravam lá na terra de Jesus que eles estavam esperando Jesus. Não, havia um pequeno resto que esperava. Vejam, se nós formos olhar no Evangelho desse domingo, o Evangelho desse domingo narra o quê? Narra lá que apareceu uma estrela lá no Oriente, magos, olhando aquela estrela, vieram até Jerusalém, chegaram lá para Herodes e disseram: nós estamos aqui, vimos a estrela que nasceu no Oriente, então viemos aqui adorar o novo rei
que nasceu. O Evangelho, então, nos diz que quando os magos disseram essa história de que Jesus tinha nascido, o Messias esperado tinha nascido, ou seja, a resposta, ou seja, Deus tinha preparado desde de Abraão, séculos e séculos, esperando a vinda de Jesus, né? O que aconteceu? Aconteceu que Herodes, juntamente com a cidade de Jerusalém, ficaram transtornados. É o que está escrito no versículo 3. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Veja, isso aqui é espantoso. Deus faz séculos que ele prepara a vinda do Messias. Quando finalmente o Messias vem, o povo escolhido, o povo eleito, o povo de Deus, Jerusalém, a cidade santa, qual é a reação dela? Fica agitada. Então, a segunda coisa que a gente celebra, não é, com o nascimento de Jesus, é o fato de que Jesus nasceu. Os anjos vão lá, chamam os pastores e esse pequeno resto, os pobrezinhos de Deus, os pastores, não Herodes no seu palácio em Jerusalém, não a corte de Herodes, os ricos, os poderosos de Jerusalém, não. Os pobrezinhos pastores vão lá, alegres, vão para Belém adorar Jesus. Então, essa é a segunda coisa. Aquelas pessoas boas que tinham fé e esperavam a vinda de Deus. Mas isso é um grupo pequeno. Isso daí é pouca gente, né? Por exemplo, quando nós celebrarmos lá no dia 2 de fevereiro a apresentação de Jesus no templo, não é? Os justos, né, Simeão e Ana, eles, movidos pelo Espírito Santo, eles não precisaram que anjos aparecessem para eles. O próprio Espírito Santo já moveu o coração deles, eles foram no templo, encontraram Jesus e ficaram espantados. Agora, Senhor, podeis deixar o vosso servo ir em paz. E já louvavam a Deus, estavam contentes, alegres. Esse era o pequeno resto de Israel. Esse era o povo justo. Então, vejam só, qual é a primeira coisa que Jesus então se manifesta? Ele se manifesta aos justos, ao pequeno resto que ainda tinha fé. A terceira coisa que a gente celebra é o fato que Jesus agora quer se manifestar também aos pecadores, aos magos, aos pagãos, aos idólatras. E é esta a festa da Epifania. A festa da Epifania é que Jesus não vem somente para os justos que esperavam a Ele, mas vem também para os idólatras que não o esperavam. E Ele quer que todos creiam, inclusive os pagãos, inclusive os idólatras, inclusive aqueles que não faziam parte da descendência de Abraão que Deus tinha preparado durante séculos. Então vejam só, os 3 pontos que a gente celebra no Natal, né, e que são muito claros. Primeiro, a encarnação, Deus se fez homem. Segundo, Deus que faz homem é a resposta de Deus aos justos e santos que esperavam. O nascimento de Jesus na noite de Natal, os pastores, Jesus que vem para os bons, para os pobres de Deus, os Anauim. Mas, terceiro ponto, Deus não quer ficar por aí. Jesus não vem somente para os justos, Jesus vem também para os pagãos, para os idólatras, para aqueles homens, ou seja, vejam, é que a gente ouve a palavra mago e a gente não entende, né? Que história é essa, né, dos magos? Gente, nós estamos falando de feiticeiros, nós estamos falando de pagãos, de, aspas, sacerdotes pagãos, de alguma coisa, sei lá, para nós hoje, o mais próximo que a gente teria na nossa sociedade aqui brasileira seria talvez um pai de santo,
um médium, um astrólogo, uma coisa assim. Uma pessoa que segue uma religião errada, claramente longe da verdade, e que Deus mostra que quer se manifestar a eles. Vejam a coisa linda, que Deus faz um fenômeno celeste, uma estrela. Nós não sabemos direito o que foi essa estrela, se foi um meteoro, se foi uma estrela diferente, ou se foi uma estrela móvel, um fenômeno milagroso, sobrenatural. A gente não sabe exatamente o que é que eles viram. Mas o fato é o seguinte, é que Deus fez uma coisa diferente que não estava lá no mapa astral deles. Entende? Apareceu um negócio completamente especial só para eles, para dizer, vimos uma estrela que apareceu. Teve um negócio diferente no céu. Nós viemos aqui. Vejam que Deus fez uma coisa especialíssima. Mas aqui é que vem, digamos, o que a gente tem que notar. Essa estrela que apareceu para os magos, realmente, ela é excepcional. Ela é algo que a gente não pode esperar. Por quê? Porque, vejam, todo o Império Romano pagão, ninguém viu estrela nenhuma. Eram milhões de pessoas no paganismo, ali, longe da verdade de Cristo, longe do Salvador e, portanto, destinadas à perdição. Deus fez uma exceção com aqueles magos do Oriente. A tradição diz que foram 3 reis magos, né? O Evangelho não fala quantos eles eram. O Evangelho diz magos vindos do Oriente, somente isso. Agora, como os dons eram 3, ouro, incenso e mirra, né? Se deduz que eram 3, e como os presentes são reais, a gente deduz que são 3 reis, e que de fato a tradição tem razão, eram 3 magos, que eram reis, nobres, poderosos, vindos do Oriente. Deus fez uma coisa especialíssima para eles, apareceu uma estrela e eles se converteram. Mas e o resto do pessoal que não viu estrela nenhuma? Agora é que vem a nossa missão. E é aí que vem a aplicação para a nossa vida dessa festa de Epifania. Nós precisamos ser estrela. Nós precisamos trazer os pecadores para Deus, ué. Por quê? Porque Jesus morreu na cruz, ressuscitou, enviou o Espírito Santo sobre os apóstolos e disse, ide. Os apóstolos têm que ir. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. E então é necessário esse apostolado, não é? É necessário que nós sejamos estrelas. Então a festa da Epifania é uma festa que, ao mesmo tempo, mostra, por um fenômeno milagroso, que Deus chama os pagãos para a fé, mas ao mesmo tempo mostra quanto trabalho ainda tem para fazer. Por quê? Porque nós não podemos ficar agora em casa, de perna para o ar, bebendo chá, né, assistindo televisão, esperando que o povo se converta. Não, Deus vai fazer uma estrela aparecer para eles aí, vai dar tudo certo. No final, né, vai dar tudo certo. Não, no final não vai dar tudo certo. Se nós não ouvirmos o mandato de Cristo, de que nós precisamos ser essas estrelas. Então, celebrar a Epifania de uma forma que isso atinja a nossa vida, tá? Ou seja, celebrar a Epifania de um jeito que eu, concretamente, vou mudar de vida, é nós compreendermos este chamado universal de Deus, que Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, como diz São Paulo a Timóteo. Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Não quer dizer que todos vão ser salvos e chegar ao conhecimento da verdade se nós ficarmos calados. Se a gente não tiver um apostolado sério, um apostolado real. Se nós não formos as testemunhas que levam Jesus para os outros, se nós não formos essa estrela.
como que a gente vai ser estrela, né? A festa, a solenidade da Epifania, ela está ligada a outros 2 acontecimentos. São 3 acontecimentos ao todo, não é? Quem reza a liturgia das horas, nas vésperas, vai encontrar uma antífona muito especial no Magníficat, que fala do que se celebra na Epifania. Diz assim, olha só, isso é a antífona do Magníficat nas vésperas da solenidade da Epifania. Recordamos nesse dia 3 mistérios. Hoje, a estrela guia os magos ao presépio. Muito bem, o que nós falamos até agora. Hoje, a água se faz vinho para as bodas. Quer dizer que na Epifania também se celebra uma manifestação de Jesus no milagre das bodas de Caná. Ok? Quando Nossa Senhora foi lá e disse, olha, eles não têm mais vinho, fazei tudo o que ele vos disser. E então Jesus foi e transformou a água em vinho. E hoje, terceiro ponto, Cristo no Jordão é batizado para salvar-nos. Ou seja, uma outra manifestação de Deus, que é no Jordão. O céu se abre, o Espírito Santo desce e uma voz diz, esse é meu filho muito amado. São 3 manifestações que são celebradas. Bom, parece que uma não tem nada a ver com a outra. Eu só quero lembrar o seguinte. Por que eu estou lembrando essas outras manifestações? Porque nos ajuda a ser estrela. Eu disse para vocês, olha só, não vamos ficar esperando milagre no céu que venha uma estrela para converter os pagãos. Nós vamos ter que fazer alguma coisa. Como que vai acontecer isso? Bom, primeiro, as bodas de Caná. O que Maria fez? Fazei tudo o que ele vos disser. Maria foi, de certa forma, apóstola ali. A gente costuma falar das bodas de Caná e recordar a intercessão de Maria. Ela foi lá junto de Jesus e disse, Senhor, disse para Jesus, eles não têm mais vinho, etc, etc. Mas não é somente a intercessão de Maria, porque é importante, ela é boa, necessária, mas a gente se esquece de dizer que Maria foi lá, concretamente, para os empregados. Disse, vem cá, vem aqui, esse é o meu filho aqui. Ouçam o que ele diz para vocês. E então, ela desaparece da cena. Porque isso é importante. Nós somos uma estrela que leva os pagãos até Jesus, mas depois você tem que apagar, você tem que sumir. Porque você não pode ficar brilha, brilha, estrelinha querendo ser idolatrado. Você tem que levar as pessoas para Jesus e sumir do mapa e deixar as pessoas com Jesus e adorar Jesus e não adorar a estrela. Segundo acontecimento, o batismo de João, né? A Epifania. João também é estrela. Maria foi estrela, João também é estrela. João chega e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele aponta para Jesus, né? Mas uma vez que ele aponta para Jesus, ele também desaparece. O próprio São João diz, convém que ele cresça e que eu diminua. São João não teve dúvida nenhuma de pegar todos os seus discípulos e entregar para Jesus e ficar sem discípulo. É importante isso. Nós entendermos que nós não temos discípulos. Nós somos um dedo que aponta. Nós somos a voz, como João Batista. Nós não somos a palavra, que é Jesus. A voz tem que sumir, a palavra tem que permanecer. Enfim, fiz essas considerações aqui, lembrando um pouco toda a festa da Epifania, toda essa riqueza, né? A estrela que aparece aos magos, as bodas de Caná com a Virgem Maria, o batismo com João Batista, mas é simplesmente para dizer uma coisa, esta vontade de Deus. Deus revelou o seu mistério, Deus revelou o seu coração. A segunda leitura, né,
diz isso, São Paulo diz de forma magnífica aos Efésios. Ele diz assim, esse mistério, né, que, a respeito do qual eu estou falando para vocês, Deus não o fez a conhecer aos homens de gerações do passado, mas Ele acaba de o revelar agora pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. E que mistério é esse que Deus revelou? Que os pagãos são admitidos à herança. Ou seja, não é só o pequeno resto de Israel, a descendência de Abraão, aquele pequeno grupinho de justos e de santos que perseverou ao longo dos séculos. Também os pagãos, também os pecadores. Nós somos chamados à herança de Deus, ou seja, somos chamados... O que quer dizer herança? Quer dizer o seguinte, Deus Pai tem um filho, nós somos co-herdeiros desse filho, a herança do céu. Muito bem. Nós, pecadores, pagãos, etc., somos chamados a essa herança. Esse é o mistério de Deus. Deus tem essa vontade no seu coração. Deus quer que todos os homens sejam salvos. Essa vontade de Deus, ela é uma vontade, como todas as vontades de Deus, é uma vontade absoluta. Deus quer isto. E Ele colocou todo o necessário para isso acontecer. Vejam que não é assim, Deus quer que todos os homens sejam salvos, muito bem, pronto, acabou. Não. Ele veio, Ele se fez homem, Ele veio sofrer nosso sofrimento, Ele veio gemer as nossas dores, Ele veio morrer a nossa morte. Jesus veio, Jesus nasceu. Vejam o que Deus fez para que nós sejamos salvos. Muito mais do que o milagre de uma estrela no céu, Deus fez muito mais. Ele veio na nossa carne, veio para mostrar, demonstrar, manifestar, ser epifania do seu amor. Deus quer mostrar o seu amor. Mas nós precisamos levar isso para os outros. Deus quer que as pessoas saibam disso. Deus quer que as pessoas saibam dessa verdade. Mas nós estamos num mundo em que não, cada um está bom, cada um tem sua religião, a gente tem que respeitar a religião do outro. É o seguinte, nós temos que parar com esse imperialismo, não é, religioso de querer agora converter os outros. Cada um tem sua religião, cada um fica na sua. Gente, nós não somos fundadores de igreja. Nós pertencemos à igreja que Jesus fundou. E Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho. São Paulo ia lá e pregava e convertia as pessoas, etc. Os apóstolos deram a vida para evangelizar. Os mártires derramaram seu sangue para serem fiéis a esse evangelho. Os missionários atravessaram os mares. Não foi só uma estrela que surgiu no Oriente. Os missionários católicos foram para o Oriente, para o Ocidente, para o Norte e para o Sul. Os missionários católicos reviraram todos os continentes para levar a manifestação desse amor de Deus. Mas nós agora achamos que somos mais inteligentes do que esses santos, nós somos mais sábios do que eles, nós somos mais tolerantes do que todos eles. Quer dizer, os santos deram a vida para evangelizar e fazer com que as pessoas saíssem do pecado, deixassem as falsas religiões, seguissem a Cristo, adorassem ao Deus verdadeiro, chegassem ao conhecimento da verdade e fossem salvos, mas nós achamos que não precisamos fazer nada disso. Por quê? Porque cada um, né? Deus é bonzinho, cada um vai ser salvo na sua própria religião. Não, gente, vamos entender o seguinte. Deus não é bonzinho, Deus é amor. Deus é amor. E é um amor que se doou e se doou ao extremo na cruz. Este amor extremo quer que nós, seus filhos de amor, amemos também. Se Deus é amor e nós somos membros do seu corpo, membros de Cristo, se Deus é amor e nós somos filhos como filho é Jesus, então nós precisamos sair do nosso comodismo. Se Deus veio do alto céu, se incomodou, por assim dizer,
e se encarnou e veio aqui para nos salvar, nós precisamos nos incomodar e bater na porta ao lado do irmão que está lá necessitando de uma palavra para que nós sejamos estrela para ele. Se Deus veio do céu para converter as pessoas, quem somos nós para não querer, né, também fazer o mesmo? Nós precisamos seguir esse caminho. A Epifania, portanto, é a solenidade da manifestação de Deus. Essa manifestação de Deus, porém, continua na missão. Nós precisamos ser estrelas. Uma estrela que brilha, aponta para Jesus e depois desaparece. Como Maria, que diz, fazei o que ele vos disser, e depois desaparece. Como João Batista, que diz, eis o Cordeiro de Deus, e depois diz, convém que ele cresça e que eu diminua. Mas mesmo assim, mesmo que nós, seguindo a humildade de Maria e de João Batista, precisamos desaparecer, nós, mesmo assim, precisamos sair de nosso comodismo para manifestar o amor de Deus. Essa é a Epifania. Isto é celebrar a Epifania hoje. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.